Acredite se quiser, mas até o Steve Jobs teve que trabalhar em alguma empresa antes de cofundar a Apple. Afinal de contas, todo mundo teve que começar em algum lugar, não é mesmo? Talvez o que chama atenção no caso dele é que o seu começo passou bem longe de ser algo normal. Aliás, poucas coisas relacionadas com Steve Jobs são consideradas normais. A normalidade é algo comum para um homem excepcional em diversos aspectos, de modo que as curiosidades sobre ele sempre são eventos muito interessantes para os mais curiosos sobre o mundo da tecnologia. Mas tem um detalhe sobre o passado do Steve Jobs que determinou o período de trabalho dele em um dos seus primeiros empregos. E nesse vídeo você vai descobrir por que ele sempre tinha que trabalhar durante a noite quando começou a sua vida profissional. Olha, nem chega a ser considerado uma grande surpresa essa impopularidade de Steve Jobs junto aos seus colegas de trabalho. Surpresa seria se ele fosse tão amado com a sua personalidade forte e às vezes assustadora. Mas o motivo que fez com que Jobs fosse odiado pelos seus colegas de trabalho em um dos seus primeiros empregos é que ele teve antes de cofundar a Apple é um dos mais inusitados da história. E muito provavelmente você também teria ódio dele se o mesmo acontecesse com você. Jobs era uma pessoa com poucas etiquetas sociais, e isso se refletia nos seus cuidados corporais também. Uma das primeiras empresas onde o gênio da Apple trabalhou foi a Atari, e seus colegas de trabalho não suportavam o mau cheiro que exalava do seu corpo. Quem compartilha essa informação escatológica é Alan Alcorn, ninguém menos que o criador do mítico jogo Pong. Ele fez essa declaração durante uma entrevista ao New York Post. Foi ele quem contratou Steve Jobs para trabalhar na Atari durante o período diurno, mas rapidamente ele foi obrigado a transferir o profissional para o período noturno, onde ele trabalhava praticamente sozinho na empresa. O motivo para essa decisão? As críticas dos demais colegas de trabalho sobre o cheiro que vinha daquele cara. Aquele cara Steve Jobs. Palavras de Alcorn, abre aspas. Estávamos em 1973 e havia um garoto de uns 18 anos muito apaixonado por tecnologia. E ele disse que se chamava Steve Jobs e eu o contratei. Ele era um pouco chato de se trabalhar e tinha um problema real com o odor corporal. Então, o fizemos trabalhar à noite. Foi melhor para todos. Fecha aspas. 5 anos depois dessa passagem de Jobs pela Atari, ele e o Steve Wozniak fundaram a Apple e o restante é história. Apesar dos urubus sobrevoarem a sede da Atari enquanto Steve Jobs trabalhava por lá à noite, a relação de trabalho dele com Alcorn foi duradoura e a dupla trabalhou em diferentes oportunidades. Jobs chegou a pedir a ajuda para Alcorn em uma questão e ofereceu ações da Apple como forma de pagamento. O criador do jogo Pong recusou a oferta e, em contraproposta, pediu um computador da Apple como pagamento. Quando a Warner comprou a Atari, Alcorn deixou a empresa para ser funcionário de Jobs e Wozniak no segmento de compressão de vídeo digital. E em tom de brincadeira, o Alcorn também falou sobre o assunto. Abre aspas. Eu realmente não queria trabalhar com essa pessoa, no caso Steve Jobs. Você pode acabar sendo uma pessoa realmente desagradável de se trabalhar. Mas parecia interessante e, você sabe, era a Apple. Fecha aspas. Eu entendo nosso amigo Alcorn. Acho que até eu, que não suporta lidar com um chefe imbecil, gostaria de trabalhar com Steve Jobs se pudesse. Seja para aprender o que for possível com um dos maiores gênios da história da tecnologia, ou seja apenas para colocar no meu currículo para esfregar na cara dos meus pais, mostrando que eu venci na vida com as minhas escolhas no mundo da tecnologia, seria incrível passar pela experiência de ser chicoteado, açoitado, xingado e humilhado por Steve Jobs. Eu sei, tem histórias terríveis sobre o comportamento do cofundador da Apple que foram registradas, inclusive pelo próprio Steve Jobs, na biografia do Walter Isaacson. Mas entendo também que, quando é um cara que tem um volume enorme de acertos no seu campo profissional e que tem uma visão tão diferenciada sobre o mundo que nós
e muitas vezes não conseguimos enxergar a mesma coisa que ele, eu acredito que vale a pena passar por alguns sacrifícios apenas para aprender com esse cara. Se bem que no mundo de hoje, Steve Jobs não teria muita chance. Ele facilmente seria processado pelo tratamento aos empregados e muitos deles, com certeza, o acusariam de assédio moral durante a prática laboral. Então, acho que Jobs nasceu no tempo certo, no momento exato, e entregou as visões tecnológicas que a gente precisava para poder avançar algumas décadas por conta de toda a tecnologia que a Apple entregou ao mundo. E não, eu não sei se eu gostaria de ser funcionário do Steve Jobs. Na verdade, ele não me contrataria porque eu sou burro demais.